Olá, esse é o canal Fulereno X. Eu sou Jorge Luiz. Aqui eu estou na tela de mini índice 15 minutos. Hoje, 8/8/2023, terça-feira, 8 de agosto de 2023, 10 horas e 45 minutos. Aqui é uma tela do mini índice, código WINQ23. Você está no canal Fulereno X. Meu nome, como eu já disse, é Jorge Luiz. Eu vou mostrar aqui uma forma de marcar. Minha forma de marcar aqui as minhas linhas, que nada mais são do que suporte e resistência, o meu modo de operacional. Então aqui já tenho linhas marcadas do dia anterior, então eu vou ajustar elas para esse dia. Essas linhas estão marcadas para esse dia aqui. Para esse dia aqui, ó. E eu vou marcar as linhas agora para esse dia aqui, que é o dia de ontem. Tá marcada para esse dia, eu vou marcar para esse dia daqui em vermelho, que se refere ao dia de ontem, que é a base sempre para meu operacional, é o dia anterior. Então aqui, marcar o fundo sempre nos contrastes, ou seja, se vinha caindo e mudou para subir, indo de alta, eu marco o contraste. Aqui eu já tenho uma linha que já está até posicionada aqui nessa região de topo aqui. Eu vou aumentar o zoom para ficar mais visível. Então eu tenho aqui essa linha, tenho um fundo do dia anterior, tenho esse linha aqui desse topinho. Vou pegar uma outra linha, vou botar aqui nessa região aqui que ficou também com uma região de topo. E aí aqui eu posso pegar uma outra linha também, marcar esse pedaço aqui de contraste aqui, ó. Mudar a cor para branco, uma linha simples. Então ele vinha vermelho, ficou azul, então aqui marcou um contraste. E aí eu marco aqui. E em seguida ele faz uma, uma micro consolidação aqui, depois rompe para baixo e vem para essa parte de fundo aqui. Sempre feito nos 15 minutos, essas marcações. E aí eu posso usar no tempo gráfico que eu quiser, no 5, no 2, mas eu sempre faço nos 15 e geralmente faço as minhas operações no 15, com algumas exceções. Às vezes eu entro no 5, às vezes eu entro no 2. Tem dessa parte aqui, esse trecho daqui que também é um contraste, mas como está próximo do outro aqui, eu posso marcar ou não. Voltando aqui, tem esse trecho aqui que está próximo aqui, ó. Então aqui eu posso avaliar se boto a linha ou não, que tem... Deixa eu tirar isso aqui. Tem 105 pontos mais ou menos aqui, dessa linha aqui para cá. 100 pontos de diferença. Eu posso avaliar, botar a linha aqui ou não. Quando está muito próximo assim, eu prefiro nem colocar. Aqui
eu posso colocar uma linha aqui ou não, e aí fica uma diferença de 100 pontos. Mas como está muito próximo, eu prefiro nem colocar menos de 200 pontos. E aí, agora que eu marquei o dia anterior, na verdade, estamos no dia 8, eu marco o dia 7. Eu tenho duas médias móveis aqui, a amarela de 34 períodos exponencial, tá aqui configurada, e a vermelha de 21 períodos exponencial. Marcado o dia anterior, eu venho aqui e ocupo esse espaço, delimito esse espaço todo aqui do dia anterior com um quadrante. E esse quadrante vai me dar alvos tanto para cima quanto para baixo. No caso, eu pego esse quadrante que eu desenhei, delimitei entre as linhas de topo a fundo, coloco ele em cima da linha de topo aqui, solto ele e vejo o ponto que ele me dá. Aqui no caso ele me dá 120.941. Venho com a linha e coloco aqui no topo desse quadrante. E eu troco a cor dessa linha para uma linha verde, só para me chamar a atenção. Boto uma cor diferente. Então aqui ele fica aqui. E aí eu pego esse mesmo quadrante, jogo por baixo e marco. Tá me dando 118.624. Também marco com a linha verde. Troco a cor, boto também verde aqui. Então 118.623 ficou aqui. E aí eu observo, no dia 7 o preço ficou consolidado dentro da região. Ele não saiu da região de marcação, ele ficou consolidado dentro dessa região, então ele ficou englobado aqui. E toda vez que o preço fica preso dentro de uma consolidação num dia, no outro geralmente ele avança e avança pelo menos dois quadrantes, às vezes três. Então, como eu já desenhei um quadrante, então eu vou pegar eu já verifiquei que o preço no dia de hoje, no dia 8, já foi para baixo, então eu desenho mais um outro quadrante para baixo, pelo menos dois. Então aqui eu vou pegar esse mesmo quadrante, vou botar para baixo, vou deixar ele aqui em cima da linha verde, e aí eu puxo o final do quadrante aqui e encontro um alvo 117.858. Então o mercado já abriu com um gap forte de baixa, que é esse espaço aqui, entre o final do candle do dia anterior e a abertura do candle de hoje. Ele tem esse espaço aqui, um vão, que é o chamado de gap, que aqui tem 740, 735 pontos aí de espaço. Ele já abre assim, então ele já abre fazendo um quadrante para baixo, que é a linha verde, primeiro quadrante, e faz um segundo quadrante para baixo. Faz até uma fuga do quadrante, depois ele faz um candle azul, voltando voltando para cima. E agora ele está tentando testar o topo desse quadrante aqui, esse segundo quadrante, que é para voltar, tentando fazer a volta do preço à região que ele já abriu com gap. Então, quando o preço está consolidado, eu considero de 2 a 3 quadrantes para baixo. Como ele já abriu, basicamente fazendo um quadrante para baixo, e em seguida fez o segundo quadrante para baixo, eu posso considerar até um terceiro quadrante, já que ainda tem muito tempo de pregão aí. São 10 horas e 56 minutos do dia 8
de agosto. Então, o pregão vai pelo menos para quem opera day trade até às 17h45. Então aqui eu posso colocar mais uma linha. Então, são 3 quadrantes. Geralmente quando o preço fica consolidado no outro dia, ele compensa com um andamento mais forte. E assim como também quando o preço anda muito forte num dia, no outro dia ele compensa com uma consolidação, com um movimento mais dentro da área que ele já tinha negociado. Então aqui no terceiro quadrante, ele está me apontando aqui para 117.099, 117.099, na casa dos 117 mil, que pode acontecer de ele vir ou não. Aqui ele pode retornar tudo de novo para fechar o gap também, existe essa possibilidade. O gap ser fechado. Vou reduzir o zoom aqui para ficar nítido. Estou falando aqui das marcações aqui do dia 7, que é esse dia aqui. E eu posso verificar aqui no dia 6. Vou botar aqui do dia 6, ó. Esse trecho aqui do dia 6, o preço veio do fundo, andou até o topo e depois veio para perder o fundo. E teve um longo caminho de trade aqui, tanto para subir quanto para cair. No dia 6. E aqui para subir ele andou 1.700, 1.800, 1.780 pontos. E para cair ele andou aqui 2.280 pontos. Então foi um dia de muita pontuação. E aí, no dia 6, no dia 7 ele já não anda tanto, ele já abre no ponto que ele fechou, faz um movimento consolidado, tenta perder fundo em relação a esse dia aqui, o dia 6, e volta, e fica consolidado a maior parte do tempo dentro do trecho. E aí no dia seguinte, que é o dia de hoje, dia 8, ele passa a compensar isso fazendo um movimento de quadrante mais forte, que é o que eu estou justamente falando. Ontem eu cheguei a gravar um vídeo, não foi no ar, mas eu tomei um stop, porque eu fiz uma venda aqui, ó, nesse candle, que eu acreditava que era a perda do fundo dessa região, que ele já tinha testado aqui, e eu fiz a venda aqui nesse candle, aqui no pavio desse candle, até uma venda antecipada, e o preço voltou, ficou aqui consolidado e acabou me dando stop aqui, que era uma marcação de linha aqui. Em seguida que ele me deu stop, ele fez um candle para baixo, parecendo que ia continuar para baixo e depois ele voltou a subir. Voltou a subir aqui e me deu stop novamente numa entrada que eu fiz aqui, que eu não sei porque que não está marcando aqui. Mas me deu 2 stops ontem.
Aliás, não, me deu um stop só. Foi uma operação só ontem no índice. Foi entrada aqui e ele veio me dar o stop aqui. E foi um stop de 410 pontos. Seu canal Fularino X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. E aí o preço fez que vinha para baixo, deu um, fez uma mulher grávida aqui, sendo de engolfo, continuou indo para cima. E aí ele ficou consolidado dentro dessa região, indo ricocheteando entre esse trecho e o trecho que ele fez acima, né? Tentando, e no final ele conseguiu vir para baixo, mas não andou nada. Não chegou nem no meu ponto de entrada aqui. Em relação ao fundo anterior, ele se perdeu aqui e ficou sempre preservando o fundo do dia anterior aqui, do dia 6. Perdeu só nesse momento aqui, que foi um rompimento falso, que justamente foi no onde eu entrei. E depois ele se manteve acima. Hoje ele já abriu com 2 quilos de força para baixo e agora está voltando. Sempre vai testar esses quadrantes, a linha de quadrante é verde. Eu coloco tanto o quadrante para cima quanto para baixo, porque eu não sei para que lado realmente o preço vai. Então, às vezes num dia ele vai para baixo, depois ele retorna, vai para cima e vice-versa. Que é um índice, um INQ 23, 15 minutos. Agora vamos olhar o dólar. WDOU 23, WDOU 23 nos 15 minutos. Dólar, mesma coisa, tem as marcações aqui do dia de ontem. Quando eu falo as marcações do dia de ontem, na verdade, ontem foi dia 7, as marcações ficam no dia 6. Então, aqui o dia 6. O preço no dia 6 tinha um topo, veio todo para baixo, andou muito forte, fez fundo consolidado e começou a andar para cima. E ontem ele tentou fazer o complemento do movimento, fez esse tipo de movimento aqui. Como eu entrei no mercado ontem, eu cheguei no horário bem depois das 9 da manhã, então o preço já tinha andado um bom pedaço, já tinha feito esse pivô aqui, estava nesse ponto aqui. Eu aguardei o candle vir fazer a correção. Quando ele fez a correção e fez um candle de força para cima, fechou o candle, eu entrei aqui. Ele ainda fez um candle positivo e em seguida ele engolfou todo o candle, todo o movimento. Eu esperava que ele pelo menos parasse aqui nessa linha, que é a linha que já havia sido rompida nas marcações. Ele não parou, fez mais um candle para baixo, me gerou stop aqui. Em seguida, ele fez um candle de força de engolfo, fez outro candle de volta, ficou aqui nessa linha consolidado, nessa região. Fez um candle de força e depois começou a tentar testar topo e no topo ele não conseguiu passar e voltou de novo para dentro da região. E ficou consolidado o resto do dia e parou justamente na linha de marcações que eu tinha feito aqui. Então,
Ele marcou aqui um topo duplo, até um topo triplo, no dia de ontem, e depois ficou consolidado vindo para baixo. Hoje ele já abriu com um gap de alta forte, fez a correção para fechar parte do gap e agora fez um candle de força engolfando e está aqui parado na linha em relação ao dia 6. Eu vou corrigir as linhas agora. Então tem aqui essa linha do dia 6, eu vou colocar no dia 7, que é o topo do dia 7. Tá aqui essa relação aqui, ó. Procurar a linha mais recente aqui. Aqui tem a relação do último topo do dia 7, que é esse candle aqui. Eu vou aumentar o zoom para ficar mais visível. Então aqui eu coloco a linha aqui. Tanto faz eu colocar aqui alinhado ou aqui. Eu prefiro colocar na mais recente. Então eu vou, como se trata de topo, eu vou colocar aqui. Que tem outra linha que é essa parte de topinho aqui do final do dia. Tem esse fundinho aqui, que é um contraste também. Tem um outro contraste aqui também, ó. Veio um candle vermelho, o segundo candle vermelho, e depois ele faz um azul forte para cima, então aqui gera um contraste também. E o último ponto é o ponto de abertura do candle, fundo do candle, a base, que é esse candle azul aqui, que é o primeiro candle do dia. Então eu sempre marco a base do candle. A base do candle é o fundo. Então aqui fica marcado. E as outras linhas que sobraram, eu basicamente apago elas. Então tenho aqui minha relação de região. E aqui agora eu posso pegar um quadrante, sempre em relação ao último topo e o fundo espaço ocupado com o corpo do Kindle. Então marquei aqui, ó. Apesar da linha ter ficado para baixo, eu marco o corpo do ponto mais alto. E aí eu posso desenhar um quadrante para cima, puxar em relação ao ponto que eu marquei e colocar minha linha lá no topo do quadrante. Eu coloco sempre linha verde para ficar visível para mim. Então ficou o ponto no 4.978,5, 4.978,5, que é o ponto do alto. Ele basicamente hoje já abriu fazendo metade desse quadrante. Ele está aqui justamente no meio dele, ó. Então fez metade do quadrante. E aí eu pego aqui o quadrante também e vou colocar ele para baixo, boto ele em cima da linha, na última linha de baixo. E vou marcar essa linha verde aqui, é do dia anterior, então eu vou apagar ela. Vou marcar minha linha verde. Coloco aqui a linha e marco a linha verde.
E aqui a linha verde de baixo está no 4.853,46, 4.853,46, que é a minha marcação aqui. Então, a partir daqui, eu já tenho a minha região. Eu posso verificar que no dia 6 houve uma grande movimentação para baixo, depois houve uma correção. No dia 7 ele fica dentro da região que ele já tinha feito movimentação, né? Então eu posso considerar como consolidação essa região. E no dia 8 ele já abre fazendo metade do quadrante. Isso pode dar tanto um ou dois quadrantes para baixo, como uma falha desse quadrante e voltar para dentro dessa região aqui. Então, há de se observar o mercado para ver o que é que ele vai fazer. Caso ele faça um quadrante para cima e passe, eu já sei que ele pode fazer um segundo quadrante para cima por conta da consolidação do dia anterior, que ficou dentro de uma região que ele já tinha negociado. Então aqui eu tenho minhas marcações no dólar e tá posto aí todas as minhas marcações. Para quem acompanha o canal já, é, pode ver que as linhas que eu colocava anteriormente eram as linhas coloridas, azul para topo, vermelho para fundo, verde para início, que era o inicial do dia, na base, e linhas roxas para o meio. Eu resolvi é, melhorar isso, colocando linhas brancas e só delimitando cor diferente para os alvos, que é a linha verde. Mas a base de marcações é praticamente a mesma. Linha roxa para o centro, para a área consolidada. Linha azul para o topo. Linha vermelha para um fundo. No caso, eu teria mais uma linha aqui, se fosse marcar fundo, seria essa linha aqui, nessa região, já que aqui seria uma linha verde de candle de abertura, seria uma linha vermelha, marcando um fundo, e aqui seria uma linha verde, se fosse fazer com marcações anteriores, que seria uma linha verde. As demais do meio seriam uma linhas roxas, e aqui a do topo seria uma linha azul claro. Eu alterei para tudo linha branca, e nessas marcações aqui eu perco essa linha vermelha, eu desconsidero ela e fico só com as linhas brancas. Então o mercado está voltando, ó, veio no topo, fez o engolfo do candle de queda aqui, acumulou aqui e está fazendo candle de força para cima para fechar o bloco lá em cima. Isso também pode indicar que o mercado de índice vai cair ou vai continuar caindo. Olhando para o índice, ele já testou a linha do primeiro quadrante, que é aqui, ó, fez um doji e agora está voltando. Então, o fechamento desse candle como engolfo aqui, engolfo desse candle azul, gera uma venda. Na verdade, poderia ter sido feita uma venda já nesse ponto aqui, na linha verde, esperando a falha do movimento de tentativa de alta e a volta para a próxima linha verde. Seria uma venda aqui. Deixa eu botar aqui a minha senha.
Seria uma venda aqui com alvo em primeiro plano na linha verde aqui, 750 pontos. E em segundo plano no segundo quadrante, que seria 1.500 pontos aqui. A expectativa de ele romper o segundo quadrante. Seria uma venda justamente posicionada na linha. Mas como esse trecho ainda tem um gap muito forte e o preço geralmente fecha gap, não quer dizer que vai fechar hoje, mas geralmente gap é fechado, existe também a possibilidade de ele tentar fechar pelo menos parte desse gap. Então sempre há essa possibilidade de ele fechar o gap. Então, as médias móveis estão concatenadas, né? A de 21 períodos está abaixo da de 34 períodos, ou seja, organizadas em ordem crescente. Estão indicando queda aqui nos 15 minutos do mini índice, um INQ 23. Nos 5 minutos já existe uma divergência das médias, que elas já se alternam aqui, a de 34 períodos está abaixo da média de 21 períodos, indicando mudança de movimento, né? Que, movimento para alta. Indicando a mudança do movimento nos 5 minutos. Já bateu aqui, fez um engolfo do candle, como mostra lá nos 15. Ele tem que confirmar esse candle para baixo para acreditar que existe realmente força para ele puxar para baixo. Nos 2 minutos também já há mudança das médias móveis. As médias móveis estão aqui para me indicar uma possibilidade de consolidação e uma possibilidade de mudança também de direção. Então aqui a média de 34 períodos já está abaixo da média de 21 períodos, então indicando a possibilidade de mudança para alta. Ele já está negociando entre as médias nos 2 minutos. Fez diversos movimentos de pivô de alta, né? Ele vem fazendo movimento de pivô, mas esse pivô pode ser quebrado já aqui, ó, esses 2 pontos aqui, que é o movimento de quebra de pivô. Então tem este fundo aqui e tem este fundo aqui nos 2 minutos. E entre eles eu tenho um espaço de 270 pontos. Então, voltando para os 15, eu preciso que esse candle engolfe, forme um candle de engolfo completo com corpo aqui, para que eu acredite numa venda, um alvo inicial na linha verde e um segundo alvo na segunda linha verde. Esse é o canal Full NX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Agora faltam 8 minutos e 40 para fechar aqui o candle de 15. Aqui eu posso tentar antecipar a entrada nos 5 minutos, sem esperar o candle de 15 terminar. Seria uma venda aqui, na perda desse pavio aqui, desta região aqui, que eu vou marcar aqui, ó. Esta perda aqui
desta região seria uma venda no risco, porque o candle de 15 minutos ainda não fechou, então sempre tem um risco do preço mudar de opinião e voltar, que ele fez isso aqui, tá voltando para cá, e ele pode justamente mudar de opinião e voltar assim. Ou também pode continuar um movimento para baixo aqui. É sempre um risco, por isso que eu considero o candle de 15 minutos um candle que dá uma expectativa maior para assertividade. Nos 5 minutos já tem essa possibilidade de falha, no 2 minutos ainda mais. Apesar de ser tempos gráficos que você pode fazer antecipação de entrada, mas tem esse risco sempre proeminente do preço mudar de posição. O dólar já está indo no topo, fazer o teste dele no topo que ele deixou. E aqui é um movimento crucial para o dólar, porque aqui, se ele falha, ele faz topo duplo. Se existe a falha aqui, ele faz topo duplo e acaba vindo fazer a figura do M. Aqui você pode considerar uma perna M aqui, seria esse aqui, e aí ele voltaria tudo para essa região aqui, uma figura de M. Então, se ele quer subir, ele tem que passar dessa região. Para quem quisesse comprar, o compra já estaria aqui nesse trecho. E aí a expectativa de ele passar do topo seria uma parcial já dentro dessa região de topo, para quem opera mais de um contrato, e ficar com o restante para tentar ir na linha verde. Então ontem o preço estava vindo fazendo movimento de pivô, eu esperei ele fazer o pivô, quando ele fez um candle de força semelhante a esse aqui, eu comprei esperando a expectativa de ele romper o topo, antecipei a entrada aqui e ele fez um candle de teste de topo azul e em seguida ele fez um candle forte engolfando todo o movimento e acabou gerando um stop mais abaixo. O stop estava bem posicionado, mas infelizmente gerou loss aqui. Então o preço pode mudar a qualquer momento de opinião e aqui no momento que eu entrei ele mudou. 38 minutos de vídeo, vou dar uma pausa aqui e na hora que eu voltar eu vou mostrar as ações. Eu voltei aqui para mostrar eu tenho aqui o WSP, o Micro SP 500 nos 15 minutos, eu vou clicar aqui e vou mostrar as marcações para o dia de ontem, dia 7. Eu fiz a marcação do dia 6. Veja que ele ficou no dia 6, ele fez um longo movimento, tanto de alta quanto de queda. E no dia seguinte, o que foi aconteceu, ele consolidou dentro da região, ficou aqui dentro dessa região aqui, no meio da região que ele ficou. Então, posso considerar consolidação. E hoje o que a expectativa é que ele ande forte para algum dos lados. E o que ele já está fazendo. Ele já está
fazendo movimento de força para perder o fundo em relação ao dia 6. Já perdeu o fundo em relação ao dia de ontem, 7. E aqui no dia 6, o que é que eu posso marcar aqui para o dia em relação ao dia 6? A retração de Fibo que eu tinha traçado de fundo a topo. Achei a zona de 50, 61,8, que é essa região aqui que eu marquei em amarelo. Ele passou um pouco, foi próximo dos 76,4, fechou aqui. E hoje já vem fazendo um movimento para baixo, que seria a busca dos 100% da projeção para baixo. E aí eu posso pegar uma projeção aqui em relação ao próprio dia 6 e traçar aqui, ó, e achar um alvo de projeção aqui no 4,76, 4,476,94. 4,476,94 seria um ponto aqui. Eu vou marcar uma linhazinha curta, um traço aqui. Seria esse ponto que ele já quase atingiu dentro de uma projeção de Fibonacci. Retirada essas marcações, eu posso fazer a atualização das minhas linhas em relação agora ao dia 7. Então, em relação ao dia 7, eu vou marcar aqui um topo. Eu já tenho aqui que foi o fechamento. Vou marcar esse contraste aqui, ó. Vinha vermelho, ficou azul, então aqui é um contraste. E aí eu vou corrigindo as minhas linhas. Aqui também é um outro contraste, vinha vermelho, ficou azul. Tem afastamento, então eu vou marcar ela afastada da outra linha. Aqui tem um contraste, aqui também tem esses pontos aqui estão se ligando por causa do pavio, ó, por causa do pavio, então vou marcar aqui, ó. Vou dar preferência a marcar o segundo ponto, que é esse aqui, que está dentro dessa região. Outro contraste. E aqui tem um fundo que também é um contraste, que vermelho ficou azul. E é o fundo do dia 7. Então aqui eu encerro as marcações, minhas linhas. Aqui também eu posso colocar, se quiser, uma linha extra aqui nessa região, porque tem afastamento e aqui tem toda vez que tem um alvo longo em relação a um trecho que foi produzido, eu costumo encontrar algum ponto no meio dele para criar o ponto de divergência. E que seria um ponto bom, mas nesse caso aqui eu não vou deixar marcado, vou deixar só para identificação, que aqui eu já sei que pode ser um ponto de divergência na alta para cima. Marcado aqui, feitas as minhas marcações, eu pego o quadrante, que é o meu modo operacional, meu modo de enxergar. Então, se quiserem utilizar, fiquem à vontade. Aqui, pego esse quadrante, vou puxar para baixo, colocar em cima da linha, da última linha. E aí eu encontro um ponto da linha verde. Que é o 4,471,25, é o alvo, 4,471,25, que não está distante do ponto que eu marquei da projeção de Fibonacci, que é o
476,94. Está aqui uma distância de 5 pontos e vírgula 59, 5,6 mais ou menos a distância. E vou pegar esse quadrante e jogar na linha de topo aqui, ó, na última linha do topo. E tirar essa linha verde, que é a linha de ontem, e botar ela aqui, ó. Então tem uma linha para cima no 4,577,82, 4,577,82, 4,577,82, que é o ponto para cima. Ainda que eu saiba que dificilmente ele vai para cima hoje, eu gosto de marcar. E aqui eu tenho um alvo, se eu quero fazer algum trade aqui, eu tenho um alvo e eu sei até onde eu posso ir, que é a linha verde. Se eu quiser escolher o alvo da projeção de Fibonacci, eu deixo até a linha amarela. Então o mercado indica queda, apesar de ele ter feito esse engolfo aqui, ele tem que confirmar com o segundo candle para cima. Se ele fecha esse candle para baixo aqui, eu posso acreditar que ele vem mesmo para baixo e vim buscar a linha verde. Olhar o dólar de novo fazendo pivô. Testou o topo, falhou no topo, veio para baixo, mas ainda pode ir para cima, pode só estar fazendo pivô. O índice fez um rompimento da linha verde com candle de força, candle realmente de rompimento, saiu pegando stop aqui, ó. Então ele está vindo para fechar parte do gap, ou todo o gap. Ele pode vir testar a linha verde aqui e voltar a subir, fazendo pivô. Agora eu vou olhar as ações. Tenho aqui Goal 4. As marcações são de ontem, do dia 6. Eu vou fazer as marcações para o dia 7. Ontem ele fez só um quadrante. Veja aqui essa linha verde, que hoje ele já abre basicamente com um quadrante para baixo. Mas eu vou atualizar as linhas. Vou aumentar o zoom aqui. Aqui tem um contraste, ó. Azul ficou vermelho. Eu posso escolher tanto esse ponto como um ponto mais acima. Eu vou botar primeiro esse mais acima, que é desse contraste. Que eu vou pegar um fundo aqui. Vou pegar esse fundo aqui do dia. Que é justamente o fechamento do candle aqui, junto com essa, alinhando com os fundos aqui. Vou pegar esse topo aqui, vou colocar aqui, ó, que é o candle de abertura do dia. Eu vou pegar essa linha aqui, vou botar aqui, ó, no topo desse contraste aqui. E aqui eu encerro minhas marcações de linha. É possível ver que houve muito tempo de consolidação aqui. Ele andou só esse pedaço e o restante todo foi consolidação no dia, indicando que hoje pode ser um movimento mais forte. Lembrando que um dia o preço, quando não tem uma tendência muito definida, ele se alterna entre consolidação e tendência. Então aqui eu vou apagar essas linhas verde extra aqui, vou fazer meu quadrante de topo a fundo aqui, colocar em cima da linha. E aqui eu pego o quadrante, jogo para baixo. E aqui eu tenho um alvo.
desse quadrante, que já foi atingido, na verdade, 12,87 é o alvo. Como foi uma consolidação, posso puxar 2 ou 3 quadrantes, então eu puxo mais uma linha para baixo, mais um quadrante para baixo, e acho no 12,57 um segundo alvo, caso o preço continue a cair. E de topo, boto aqui na última linha de topo e puxo minha linha verde, 13,82. Então aqui eu tenho um alvo para o Goal, que ele já praticamente abriu e já fez o alvo. 13,87, não chegou a tocar no 13,87, mas chegou junto aqui, coisa de 1 ou 2 centavos. No caso do candle romper essa linha verde, fechando no candle vermelho para baixo, é uma venda até o 12,57. A Prio 3, atualizar aqui as linhas da Prio 3, pegar aqui a linha aqui, marcar esse topo, o contraste, veja que ele está bem ok alinhado aos outros aqui. Tem um contraste aqui, vou marcar ele aqui, ó. Tem esse contraste de fundo. Vou marcar aqui, ó, fundo do dia 7. E eu tenho mais um contraste que é esse trecho aqui, ó. E aí eu marco. E aí eu consigo delimitar a região. E aqui eu pego aqui meu quadrante e puxo meu quadrante. E determinado meu quadrante, eu venho aqui, ó, e traço ele para a última linha que eu desenhei. E coloco minha linha verde aqui no ponto que eu vou achar. No 46,13 é o alvo. A Prio 3. Tá consolidada, dá para ver que tá consolidada aqui, ó. Tá andando de lado, tentando perder o fundo do quadrante do dia anterior. E no caso ele formar candle sólido para baixo, vermelho, o alvo é 46,13. Caso ele vá para cima, vou botar aqui o meu quadrante no topo da linha de cima. E eu tenho aqui um alvo no 48,85, caso ele vá para cima, 48,85. Esqueci o microfone. Eu preciso aqui, dentro dessa região, aqui fez pavio,
Pavio de novo, pavio de novo, pavio de novo aqui no candle azul. Então, nesse momento, eu preciso de um candle sólido, um corpo sólido praticamente sem pavio. Um candle vermelho praticamente sem pavio para me demonstrar que existe força e intensidade para puxar esse preço para baixo e vir para a linha verde. Caso contrário, se deixar pavio, como deixou nas outras regiões, isso aqui demonstra rejeição dessa região. E isso, se existe rejeição para baixo, então existe a possibilidade de ir para cima. Como já existe um gap forte para cima, existe um gap forte. Tem um gap aqui, ó, aberto. 53 centavos de gap aberto. Existe a possibilidade do preço tentar corrigir parte desse gap. Falta 1 minuto e 18 para o candle fechar. Que eu posso fazer uma tentativa de uma compra, já que houve movimento para baixo com rejeição e ele está virando para cima um candle vermelho. Então, se ele fecha positivo aqui, existe a possibilidade de bater aqui, pelo menos até essa linha branca, 46 centavos. Aí eu bateria pelo menos aí, tentaria bater pelo menos 200 pontos ou 200 ações. Falta 41, 35 segundos. Vou esperar aqui para ver. Tem uma ordem Okugen em ações, que é ganho ação, que é 20 centavos para 20 centavos de ganho e 30 centavos de loss. Uma ordem Oku pronta. Aqui eu vou bater, ó, 200 pontos, 200 ações. Bate essa compra. Esse alvo aqui é o alvo de 20 centavos, que dá com 200 dá 40 reais. Eu vou puxar essa ordem para cá, para a linha branca. Então fica em 86 reais de alvo. Eu poderia fazer isso puxando também o fechamento do gap, o que me daria aí 114, 112. Então comprei 200 ações da Prio 3 na conta real. Então eu tenho aqui esse gap aberto aqui. O preço rejeitou várias vezes a vinda para o fundo. E
eu resolvi fazer essa compra. Então aqui, eu tô uma, duas, três, quatro, cinco vezes aqui a vinda para o fundo, mostrando o padrão de rejeição de movimento de fundo. Nesse trecho aqui, ó. E tendo este gap aberto deste trecho, eu resolvi comprar, tendo as médias móveis aqui, apesar de indicar queda nos 15 minutos, porque a média de 21 períodos está aqui e a média de 34 períodos está aqui, concatenada, então a média de 21 períodos está à frente da média de 34. A expectativa, se o preço não fechar, não vier fechar para parte do gap, grande parte do gap, é que pelo menos venha até a média móvel, encoste aqui na média móvel, isso me possibilitaria também colocar o stop no 0 a 0. Aqui eu vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Bem, voltando aqui, já tem 1 hora e 2 minutos de vídeo. O preço na Prio 3 está vindo para baixo. A expectativa é que ele vá para cima, pelo menos fechar a parte do gap. Vamos olhar aqui a Petrobras, que eu não mostrei. A Petrobras está com as marcações do dia 6. Eu vou atualizar as linhas em relação ao dia 7. Então aqui, seu canal Fulereno X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Aqui tem no fundo dele aqui tem um contraste, aqui no topo tem um contraste. Este fundo aqui também é um contraste. Tem um certo afastamento aqui, ó, de 9 centavos. Eu tenho este fundo que é a abertura do dia. Eu tenho mais um contraste que eu vou pegar a linha lá em cima aqui e vou colocar, que é esse fundo aqui, ó, duplo de contraste aqui. Feito isto, eu posso, ainda tem mais um contraste aqui, vou pegar aqui, ó. Marquei aqui, ó, esse contraste aqui antes de chegar no topo. Feito isso, eu posso pegar meu quadrante e desenhar ele aqui, ó, de topo a fundo, projetar ele no topo aqui, ó, na linha de topo e achar minha linha verde. E vou projetar para baixo também. E aqui no fundo também eu acho minha linha verde. Então no fundo eu tenho 29,34 como alvo. E no topo eu tenho 30,93 como alvo. No caso da Petrobras aqui, ele tinha um gap.
Então ele deixou aqui esse ponto aberto, abriu cá embaixo, tentando fazer o rompimento do fundo. Veio fazer o fechamento do gap, fechou o gap com esse candle agora vermelho, completamente o fechamento do gap. E agora ele começa a fazer um candle de baixo, que pode ser um candle apenas de pivô para voltar a subir, ou pode ser um candle para continuidade de queda, para perder fundo e vir no alvo aqui embaixo. São essas duas possibilidades. Então tá aqui desenhado. Nos últimos 2 dias o preço do índice vem caindo, acompanhando as ações de principal relevância. Petrobras já ficou consolidado em relação ao dia de ontem, porque ele teve um momento forte para baixo, que teve um movimento forte para baixo, fez pivô, veio para aqui, fechou aqui, né, nessa região. A expectativa é que ele completasse vindo para baixo, ele ficou consolidado dentro da região que ele já tinha feito. Hoje ele abriu tentando perder essa região e não conseguiu, voltou. Tem um ponto de rejeição aqui com pavio. Fechou o gap, vamos ver se ele faz o pivô, que seria completar esse trecho de pernada reproduzindo aqui para baixo. Mas isso não é certeza, é expectativa. Isso aqui pode ser também somente um pivô de alta para primeiramente testar esse trecho. Vamos lá para a próxima ação. VBBR 3. Já mostrei igual 4. Gerdau. Metalurgia. Já mostrei Prio 3. Petróleo. Já mostrei Petrobras. Vou mostrar VBBR 3. Antiga BR Distribuidora. Agora é Vibra. Atualizar as linhas em relação ao dia 7. Que tem um contraste aqui, ó. Eu tenho esse fundo aqui também. E tenho este aqui de abertura do dia. Então vou marcar o de abertura do dia. Já que eu marquei esse aqui, tem esse topo. E aqui que eu ainda posso marcar esse fundo aqui, que tem um pequeno espaço aqui. Eu vou marcar ele. Então aqui eu tenho o meu quadrante, que eu posso desenhar ele aqui nas linhas. Vou traçar ele para baixo, em relação à última linha aqui que eu fiz. E colocar minha linha verde. Então minha linha verde aqui, como alvo ele tem 16,83.
já foi atingido já na abertura, que ele já abriu rompendo o quadrante para baixo e batendo no alvo. E agora eu posso desenhar meu alvo para cima, colocar aqui a minha linha verde. Que é o 17,44, o alvo. Como no dia anterior foi consolidação, o preço ficou consolidado dentro de uma região que ele já conhecia, que ele já tinha sido negociado. Eu posso acreditar que ele vai dar pelo menos dois quadrantes para um dos lados, 2 a 3 quadrantes. Então, como eu já tenho desenhado um quadrante aqui, eu vou desenhar um segundo quadrante para cima, colocar uma segunda linha verde. Nos 17,65. Então, primeiro alvo 17,44, segundo alvo 17,65 na VBBR3. Sempre no tempo gráfico de 15 minutos a avaliação. Então ele já rompeu aqui o topo, testou o topo com esse candle vermelho. Se ele conseguir passar acima desse candle vermelho aí, esse último candle vermelho deixado, ele provavelmente vai buscar o alvo no 17,44. As médias móveis ainda não estão concatenadas. A 34, de 34 períodos está à frente do de 21 períodos, estão se aproximando, o que indica aqui uma possibilidade de pivô. Ele veio de baixo, né? Fez esse pivô, subiu, parou aqui. Ele pode fazer um pivô nas médias e voltar a subir, ou até mesmo rompê-la já a partir daqui e as médias se cruzarem depois do andamento do preço para cima. Fica atento ao rompimento desse trecho aqui. Preço fechado acima desse preço, acima desse candle aqui, indica que ele pode vir aqui na linha verde. Aqui isso me daria do trecho da linha branca para cima um alvo de 20 centavos, se eu considerar o rompimento do candle vermelho para cima, um alvo de 16 centavos. Vou dar uma olhada no Goal para ver como é que anda o Goal. Parado aqui no fundo da linha verde, tentando voltar, consolidou aqui nessa região. E abriu 3, fez um pivô, o candle de teste da linha. Continua aqui parado. E testou as duas linhas, testou a de baixo e testou a de cima. E está parado na região aqui. Ou seja, consolidado ainda dentro de um trecho. Eu vou encerrar o vídeo hoje. Hoje, 8 de agosto de 2023, 12 horas e 3 minutos. Vou dar uma pausa aqui quando eu voltar para encerrar. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Aqui olhando o dólar, fez esse movimento aqui, testou o topo, fez topo duplo, veio aqui para baixo, foi testar topo, fez topo duplo, voltou, tá fazendo pivô, consolidado dentro dessa região, na verdade já, porque ele já está há muito tempo aqui nesse trecho.
e só sai disso se ele passar desse trecho aqui para cima. É, o índice fechou parte do gap, fez um candle de engolfo aqui dentro das médias, tentando voltar. É um pivô, primeiro pivô desse trecho todo de candle, foram todos candles azuis. Desde que ele parou na linha verde, só fez candle azul. E agora faz o primeiro candle vermelho, indicando que pode ser um pivô. Esse candle pode vir até aqui a linha verde e mostrar um pivô para cima, se ele quer realmente subir e fechar gap. Ou também pode engolfar esse candle vermelho a partir daqui e vir fechar o gap aqui. São duas possibilidades. A terceira possibilidade é ele perder a linha verde e voltar tudo para a segunda linha verde embaixo. Esse é o canal Full NLX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Aqui eu vou mostrar aqui, ó, fazendo o simulador essa venda no WSPU 15. Vou botar aqui numa ordem oco que eu tenho para esse tipo de WSP 25 e WSP 8. Um para 25 pontos e outro para 8 pontos. Vou botar dois contratos aqui no WSP e vou fazer uma venda no simulador. 16 pontos de stop, 25 pontos de alvo. Porém, aqui eu vou corrigir isso para, junto à linha verde aqui, 13,25 pontos. Vou botar 13 pontos, que é o alvo da linha verde. E esses 16 pontos eu reduzo aqui para 13 pontos também. 13, 13. E tá longe do topo desse pivô que é aqui, ó. No alvo de Fibonacci ele já está quase próximo e no alvo da linha verde está um pouquinho mais distante. Dá uma pausa no vídeo e depois eu volto para encerrar as amostras do dia de hoje. Abril 3 está andando aqui a favor. A expectativa da Abril 3 é que ele rompa essa região aqui dessa linha branca e venha, ultrapasse as médias e venha pelo menos aqui na outra linha branca acima, que seria praticamente 80% do fechamento do gap. Minha ordem está lá junto à linha de fechamento do gap. Então tenho que aguardar. Aqui não está aparecendo que está na conta simulador. Se eu botar na conta real, vai aparecer aqui. No caso aqui, R$16,08 de ganho no momento. Já já eu volto para encerrar o vídeo. Bem, voltando aqui para encerrar o vídeo. Abril 3 veio para cima. Já está testando a linha branca aqui de resistência. Eu já vou puxar aqui, ó, e vou zerar 100 aqui, porque 40 segundos para fechar o candle.
Vou deixar do jeito que tá. Botar mais abaixo e vou. Testou a linha branca, que é o que eu justamente. É, a expectativa que ele pelo menos fez testar a linha branca, que é a linha de resistência. Ele já fez o teste. A expectativa é que pelo menos ele tente fechar o gap. Ele chegou aqui a 10 centavos do fechamento do gap e deixa eu ver aqui no meu ponto de a 9 centavos do meu alvo, né? Ponto aqui 9 centavos do meu alvo e ficou a 10 centavos do fechamento do gap. 10 não, 11 centavos. Fez o primeiro teste da linha branca, vamos ver se ele faz um segundo teste. Que abriu 3. Água continua consolidada na linha verde. Abril 3 está aqui. A Petro continua fazendo teste para cima. O Kendo engolfou o Kendo vermelho. Veio testar a linha de resistência, que é o fechamento do gap. Tá aqui a teste da linha da resistência. Já testou uma, duas, três vezes. Continua forçando para cima. Tentando forçar o preço acima. E a VBBR3 rompeu para cima, está indo para o alvo. Veio para testar a linha no rompimento aqui. Já está fazendo o Kendo para sair para testar a linha verde. Veio testar aqui com esse Kendo azul, deixou o pavio para baixo. Então existe isso. VBR na virada desse Kendo para cima, ele veio então testar a linha verde. Então aqui tem 11 centavos, 12 centavos, 12 centavos de alvo ainda. Que o preço já andou em relação à minha entrada 40 centavos. 40 não, deixa eu ver aqui. 46 centavos. Ainda tem gap aberto. Fechou praticamente 80% do gap. Então tem esse trecho ainda aberto aqui. Duzentos contratos, 200 ações, não 200 contratos. Já já eu volto para encerrar o vídeo. Bem aqui, já vou me preparar para zerar 100. Vou tirar aqui minha ordem de stop e vou botar 100 aqui, ó. Vou ter separado para poder esperar a ordem. Faltando aqui 3 centavos para pegar a ordem. Canal Fúria NX, se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe os vídeos. Então aqui eu já soltei.
Soltei aqui. Faltando. Então, zerou 100. Chegou os outros 100 e acabou o trade. Positivo, não quis ficar esperando ele fazer o fechamento completo, porque se ele às vezes ele move rápido e não acaba executando a ordem em volta. Então, precaução, eu fiz a puxada da ordem. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos. Tá aqui, valor. Fui. 105.